Olá, amigos da natureza, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar da Buganvília glabra. Ela é uma espécie de planta da família Nyctaginaceae e é do gênero Buganvília. Vamos falar da sua forma de cultivo, algumas curiosidades e sua forma de propagação. E aproveitando, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa sempre que tiver novidade por aqui. Bem, a Buganvília glabra, ela é também conhecida, né, como primavera, buganvília, buganvília menor ou flor de papel, enfim. Cada região, normalmente as plantas têm um nome, né? Eu conheço como lustrosa, desde a época, né, que a gente começou a cultivar. Eu cultivo mais ou menos já uns 20 anos mais ou menos que nós temos no quintal essa buganvília. Essa é uma cor pink, né? Um rosa bem escuro. Ela é dobrada e, na verdade, ela fica na casa da minha mãe. Minha mãe tem ela já mais ou menos esses 20 anos. E eu aproveitei para poder falar um pouco dessa buganvília que é muito linda, né? E essa espécie de, né, a Buganvília glabra, ela é uma espécie de trepadeira, né? Mas ela é mais arbustiva, né? Porque podemos podá-la, podemos fazer dela cerca viva, né? E essa planta, ela é nativa da América do Sul, principalmente aqui no Brasil. Ela é muito cultivada, né? Porque tem uma beleza, uma floração abundante. Para quem gosta de flor, né? Que planta que floresce o ano inteiro é uma boa opção. Então é uma planta muito usada, né, no paisagismo, né, em diferentes regiões do mundo, com climas favoráveis, né? E essa planta, ela é de sol pleno. Para ela florescer, né, ficar linda com essas flores maravilhosas, é o sol pleno, uma planta de sol pleno. Não tem problema de ser plantada num local que ela vai receber sol o dia todo. Para ela, sol é vida. E essa planta, ela é perene, né? O ciclo dela é perene. Ou seja, é uma planta que dura muitos anos. Igual eu falei, essa que a minha mãe tem plantada no quintal dela, tem mais de 20 anos que ela está ali. O tronco já está bem grosso, né? E ela floresce sempre. Tá sempre bonita. É uma planta que nunca, assim, foi de ter muitas folhas, mas bastante flores. E essa planta, a Buganvília glabra, as folhas, né, são pequenas, brilhantes em formato elíptico, né? Assim meio ovalado. E elas variam, né, de 3 a 10 centímetros de comprimento. Já a Buganvília spectabilis já é diferente, né? Essa aqui, a glabra, ela apresenta pouca ou até nenhuma pilosidade, né? Aqueles pelinhos nas folhas e nos ramos. Já a Buganvília spectabilis, né? É o contrário, ela tem mais pilosidade, mais nas folhas, né? É, e a Buganvília glabra, as flores dela, a gente fala que a gente tem, né? Eu tenho a cor pink, tem a cor vermelha, mas aquilo que a gente vê ali não são as flores mesmo é aquela pequenininha lá no centro daquelas partes coloridas que a gente vê, rosa, pink, lá no centro daquele cacho, tem uma florzinha cor creme ali, meio amarelada, aquela realmente é a flor. Já o que a gente vê nas cores rosa, lilás, roxa, branca ou até laranja, né, vermelha, ali são as brácteas. É o nome que se dá, brácteas coloridas, né, que envolve aquelas florzinhas que estão ali no meio. O que a gente vê mesmo vistoso são aquelas cores alaranjada, né, algumas vermelha, no caso dessa aqui que é dobrada, toda repicadinha, né, e ali no meiozinho tem aquela que realmente é a flor, miudinha, mas o que a gente considera em si, né, na verdade, é aquele cacho colorido.
E essas flores, né, tem uns cachos muito densos, muito cheios, né, criando ali um visual, assim, muito impressionante. Você vê tudo colorido, né? Tem pessoas que colocam, assim, na fachada da casa ali, nos muros, e elas vão crescendo e fica aquele como se fosse um tapete, né, ali no muro, ali rente às casas, coisa mais linda. Porque completa tudo, né? Fica tudo muito colorido, muito bonito. E essa planta, o porte dessa planta, né, desse arbusto, ou trepadeira, como muitas pessoas dizem, essa planta ela é lenhosa, né? Ao contrário de muitas plantas que a gente fala que é herbácea, essa é lenhosa, né? O caule lenhoso. No entanto, que dá para fazer dá para usar. Conforme ela vai ficando velha, né? O caule vai ficando mais robusto, dá para queimar, né, como lenha, dá para usar em algumas coisas que a gente normalmente usa, como estaca, alguma coisa assim na horta, ou enfim, né? Porque já é considerada uma árvore, vamos dizer assim. E ela pode atingir de 3 a 10 metros de altura, mas isso vai variar, pessoal, porque se for uma planta que nunca foi podada, que está lá na natureza, ela pode atingir mais metros de altura, além, ela pode ultrapassar os 10 metros de altura. Isso vai depender muito, né? Se nunca foi podada, se está lá na natureza, enfim, né? E esses ramos, eles possuem espinhos. Por isso que ela é muito usada, né, como cerca viva. Além da beleza das flores, né, para trazer uma alegria no ambiente, ela é usada muito como cerca viva, né, principalmente porque tem espinhos, né? E essa planta, a forma de cultivo essa planta prefere climas subtropicais, tropicais quentes, né? Uma planta que gosta de bastante sol. Ela tolera o frio, né? A geada leve, mas isso pode atrapalhar o florescimento, né? Pode prejudicar. Porque nós estamos falando de uma planta que, quanto mais sol, mais flores, mais bonita ela fica. É uma planta que aprecia o solo mais fértil, né? Um solo bem drenado. As regas podem ser regulares, como a gente fala, quando está mais quente, né? No verão, a gente faz a rega mais assim, constante. Mas a gente nunca pode deixar esse solo encharcado. Nos períodos mais frios não precisa, né, tá fazendo a rega. Isso no caso de uma planta no vaso. Como essa que a minha mãe cultiva, ela tá lá no solo, praticamente ela fica lá e assim, nem precisa de regar. É uma planta forte que tá lá e as raízes vão aprofundando mesmo e ela é uma planta bem resistente. E é uma planta também que você pode fazer adubação, né? Você pode adubar, no nosso caso aqui a gente aduba com esterco bovino, né? No caso do cultivo diretamente no solo, pode cavar ali em volta, né? E um buraco e colocar esse esterco já curtido ali para não queimar a planta. No caso do vaso, né? Cultivo em vaso, você já pode preparar um substrato com esse, né, com esse esterco curtido, ou durante algum período, né, conforme o tempo for passando, vai colocando ali essas camadas ali em volta do vaso, para que a planta receba esses nutrientes. E uma coisa interessante para quem tem no jardim, né, ou no vaso, é importante fazer a poda, né? Uma poda regular para quê? Para controlar o crescimento dessa planta, para ela ficar no formato assim desejado, né? Agora na natureza ela cresce espontaneamente e fica, né, como eu falei, bem alta, uma árvore bem alta. Mas no caso do cultivo, né, no nosso jardim, a gente quer deixar algo mais harmonioso, mais, né, bonito de se ver. Então a poda, nesse caso, vai ajudar a manter ali tanto, né, controlar tanto o crescimento da planta como o formato dela. E a bougainville glabra, ela é uma espécie bem comum, né, utilizada no bonsai, né, que é uma técnica. Bonsai é uma técnica que é usada para fazer a miniatura de árvores que já existem na natureza. Então, aquela árvorezinha pequenininha que você vê ali, que te faz lembrar uma árvore grande que tem na natureza, é essa técnica bonsai. Então, a bougainville é muito usada, né? Eles utilizam muito essa técnica com a bougainville. E a bougainville ela floresce muito, né? É uma planta que
apresenta um cacho de flores muito bonitos e uma das curiosidades do nome dessa planta, glabra, significa calva, né, em latim. Isso está referindo a que ela tem pouca pilosidade nas folhas, né, nos ramos, poucos pelinhos, poucas. é, Algumas parece que tem tipo um veludo, algo assim. Então essa planta ela não tem. É, e como eu falei, né? É uma planta que é conhecida com vários nomes, né? Buganvília, primavera. Eu mesmo falo que desde criança eu conheço como lustrosa, né? Sempre lustrosa. Sempre tá bonita, né? Sempre com flores. E vamos falar agora de como propagar essa planta. E é feita por estacas, amigos da natureza. Vamos ver o passo a passo? Vamos falar, né, do passo a passo? Bom, você pode fazer essas estacas no período da primavera ou início do verão. É o melhor momento para propagar por estacas, porque as temperaturas estão mais quentes, então favorece o enraizamento. Mas você pode fazer em outros períodos também. Então você vai preparar, né, uma estaca, ali, cortar um galho, um ramo saudável, vigoroso da planta mãe, com cerca mais ou menos de 10 a 15 centímetros de comprimento. Você vai fazer um corte diagonal na parte que você vai colocar ali no solo, né, no substrato. Você tem que observar o sentido que ela está crescendo para você não colocar invertido, né? Então você vai colocar o sentido ali dos nozinhos das folhas que estão crescendo para cima, né? Você vai retirar um pouco das folhas é, e vai fincar ali no substrato, né? Um substrato que você vai preparar ali bem drenado, um substrato rico em nutrientes, e você vai plantar essa estaca. E essa estaca, você pode misturar, né? Você pode colocar terra vegetal comum e areia para essa estaca enraizar melhor. Então você vai preparar, né? Furar um buraco ali no solo, nesse substrato, coloca a sua estaca e aperte bem, né? Para poder essa terra compactar. Você vai regar esse substrato e vai manter sempre úmido, nunca encharcado. E essa muda, né, essa estaca, você vai colocar num local que seja iluminado, protegido do vento forte. Se você quiser, pode cobrir ela com um plástico transparente para criar um ambiente ali mais úmido. Mas você tem que abrir esse saco sempre, né, todos os dias, para evitar o acúmulo de fungos ali, né? Porque vai gerar aquelas bolinhas de água, então você tem que tirar. E essas raízes, elas vão começar a se formar em algumas semanas. Às vezes tem folhinhas, você vai observando que a sua estaca está verde, mas dependendo ela não tem raiz. Então demora mesmo, é um processo demorado, mas que vale a pena, né? Então depois de 4 a 6 semanas, você vai observar se essa estaca, se ela tem raiz, né? Se ela já está pronta para poder passar para outro vaso ou diretamente para o solo. Mas ela vai começar a brotar folhas novas. Então tudo isso você vai observando, né? Observando se ela está verde. Conforme você vê que ela tem bastante folhas, que ela já está enraizada, né? Que já está pronta, então você planta no local devido, né, num vaso maior, diretamente no solo. O processo da estaquia, ele é demorado mesmo, é trabalhoso, mas vale a pena. A gente tem que estar sempre observando, né, se as estacas morrerem, né, se você vê que elas não estão com vida ali, não estão verdes, você faz novamente, prepara outro substrato. A questão, amigos da natureza, é não desistir, né, que algumas podem prosperar, outras não. Por isso é bom fazer bastante mudinhas, né? Bastante estacas para que se todas prosperarem é bênção, mas se alguma outra morrer, pelo menos você tem algumas ali que prosperaram. Eu vou deixar no card um vídeo falando a respeito de como fazer estacas, né? De buganvília. A buganvília, ela é uma planta muito bonita, né, amigos da natureza? Se você quer uma planta, né, com folhagens brilhantes, com brácteas coloridas, né, com flores bonitas, com certeza a buganvília vai trazer todo esse charme aí no seu jardim, né, ou para você que cultiva, que quer cultivar ela no vaso também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até mais!